Olá, turma. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem. Olha só, eu havia prometido para vocês que hoje eu traria a resolução de exercício, né? Mas eu pensei melhor e resolvi concluir logo esse conteúdo aqui com vocês e depois gravar uma aula só sobre resolução de exercício para servir como revisão mesmo para avaliação bimestral, tá bom? Então, hoje a gente vai concluir aqui a parte de monômios e vamos estudar um pouco de polinômio. Então, a gente vai hoje da página 13 até a página 122, provavelmente, ok? Aqui, na nossa aula passada, a gente viu adição, subtração de monômio, a gente viu grau de monômio, e hoje a gente vai ver a multiplicação e a divisão. Então, nessa multiplicação de monômios e na divisão também, nós vamos ter que recordar a ideia de potenciação. Vocês lembram que nós estudamos multiplicação de potência de mesma base, divisão de potência de mesma base, aquelas propriedades de potência? Então, agora, nós vamos colocar ela em prática na resolução dessas questões aqui. Então, o exercício, ele começa trazendo aqui uma situação, um problema, né, para vocês, e eu já vou dar aqui a resposta para vocês, até porque vocês já estão vendo, né, no livro, que o livro aqui, esse que é do professor, já está com a resposta aqui, então vocês não vão precisar fazer. Aqui, olha só, veja o monômio que representa o volume de cada sólido. Então, aqui eu tenho um cubo, a medida de cada aresta aqui é A, né? No cubo, todas as dimensões aqui são iguais, comprimento, largura e altura. E aí, para eu saber o volume, eu vou multiplicar o comprimento vezes a largura vezes a altura. Então, fica A vezes A vezes A. A vezes A é A ao quadrado, A ao quadrado vezes A é A ao cubo. O que acontece aqui? Se a gente lembrar da multiplicação de potência de mesma base, você vai ver que aqui onde não aparece o expoente está subtendido que é 1. E na multiplicação de potência de mesma base, a gente conserva a base e soma os expoentes. Então, 1 mais 1, 2 mais 1, 3. Tá? Nesse outro sólido aqui o comprimento, 2A, a largura também 2A, e a altura é A. Então, quando eu vou multiplicar, 2A vezes 2A dá 4A. Aí, 2 vezes 2, 4. Aí, multiplicando as variáveis, A vezes A vezes A é A ao cubo, tá? Então, você multiplica os coeficientes numéricos e depois multiplica as variáveis. Aqui é 2 vezes 2, 4. Aqui não aparece, está subtendido que é 1. Então, 4 vezes 1 é 4. A vezes A vezes A ao cubo. Nessa outra aqui, largura, comprimento 2A, a largura é A e a altura também é A. Então, o que vai acontecer? Vai ficar 2A vezes A vezes A. Se eu multiplico só os coeficientes, fica 2 vezes 1, que é 2. A vezes A é A ao quadrado, vezes A ao cubo. Então, multiplicação de potência de mesma base, tá bom? Aqui, você pode calcular os valores de cada sólido. Desculpa, gente. Hoje eu estou espirrando, que é uma beleza. Pode calcular os valores de cada sólido e depois ir somando os resultados. Então, por exemplo, esse aqui de baixo, nós temos 2A ao cubo, com mais A ao cubo, que é o pequenininho, então 2 mais 1, 3, tá? Esse aqui de baixo, já deu bem aqui, olha, 4A ao cubo.
esse aqui, 2A ao cubo, então 4 mais 2, 6, com mais 1, 7. Então, 7A ao cubo. Aqui, ó, esses dois aqui de baixo equivale a esse, ó. Dá 8A ao cubo. Com mais esses dois aqui pequenininhos, vai ficar 10A ao cubo. E esses dois aqui, que são cada um 2A, fica 14A ao cubo. Mesma coisa vai acontecer aqui. Você vai pegar aqui, ó, 4 mais 4, 8. Aqui, 2 mais 2, 4, são 12. Com mais 1 aqui, 13, mais 1, 14. Então, aí a gente tem o volume desses sólidos. Pegando dos resultados aqui de cima, você observa cada figura e aí você vai somando os valores delas e assim você tem aqui o resultado dessas figuras, tá? O volume dessas figuras. Depois vocês podem aí anotar no caderno só as somas, tá? Para você saber por que deu 3, deu 7, deu 14 em cada um. Inicialmente, vamos recordar a seguinte propriedade. Olha aqui, ó, a propriedade da multiplicação de potência de mesma base, né? Onde a gente conserva a base e soma os expoentes, né? Multiplicação de potência de mesma base, você conserva a base e soma os expoentes. Agora, por meio do cálculo de área e de volume, vamos verificar como podemos efetuar a multiplicação entre monômios. Então, aqui eu tenho um retângulo e eu quero saber a área desse retângulo. Vocês lembram lá da fórmula para se calcular a área de retângulo? A gente multiplica comprimento vezes largura ou base vezes altura, né? É a mesma coisa. Então, aqui o que vai acontecer? Vai ficar, para eu obter a área, eu vou multiplicar 3x vezes 7x. E aí, 3x vezes 7x, eu multiplico os coeficientes, 7 vezes 3, e multiplico as variáveis, x vezes x. Então, 7 vezes 3 é 21, e x vezes x é x ao quadrado. Você conserva a base, soma os expoentes, 1 mais 1, que é 2. Tá? Então, aqui, a área que representa esse retângulo é 21x ao quadrado. Ah, pai do céu, me ajude. Agora, com relação ao volume. No volume, nós vamos, para obter o volume, multiplicar comprimento, largura e altura. Tá? Comprimento, largura e altura. Então, eu pego 6x vezes 2x vezes 3y. Aí, eu vou multiplicar os coeficientes, que são os números, 6 vezes 2 vezes 3, tá aqui, ó. E depois as variáveis, x vezes x vezes y. Aqui, 6 vezes 2, 12, 12 vezes 3 é 36. X vezes x é x ao quadrado. Esse y aqui não tem outro para eu multiplicar, então eu só repito. Então, o volume aqui desse sólido é 36x ao quadrado y, tá? Então, para facilitar a multiplicação de monômios para vocês, é só fazer isso. Multiplica os coeficientes numéricos, são os números, e depois multiplica as variáveis, que são as letras. As letras que forem iguais, você aplica a propriedade da multiplicação de potência de mesma base, tá? Se não tiver outra igual para multiplicar, você só repete no resultado. Então, aqui, olha, para multiplicar 2 ou mais monômios, multiplicamos os coeficientes entre si e multiplicamos as partes literais entre si. As partes literais a gente estudou na aula passada, né? São as letras. Veja outro exemplo.
a sequência 5xy, 10x ao cubo y ao quadrado, 20x à quinta y ao cubo, reticência A. Tem 6 termos. Descubra o padrão dessa sequência e escreva o 6º termo. Então, para analisarmos o primeiro e o segundo termo da sequência, nós vamos ter aqui, ó, 5 para dar 10 foi multiplicado por 2, tá? De x, para a gente chegar em x ao cubo, eu terei que multiplicar por x ao quadrado. Olha, x vezes x ao quadrado é que dá x ao cubo. E y, para chegar no y ao quadrado, eu tenho que multiplicar por y, tá? Então, qual é o padrão aqui? O que está acontecendo? Cada termo está sendo multiplicado por 2x ao quadrado y, tá? 2x ao quadrado y. Observe que o segundo termo é o produto do monômio 5xy pelo monômio 2x ao quadrado y. Analisando o segundo e o terceiro termo, nós temos que o terceiro termo é o produto de 10x ao quadrado y ao quadrado pelo monômio 2x ao quadrado y. Assim, essa é uma sequência recursiva. Vamos representar a geração de uma sequência desse tipo em um fluxograma. Início, escolhi o primeiro termo. Multiplicamos o termo anterior pelo padrão para obter o novo termo. Deseja determinar o próximo termo? Aí é isso que você tem que fazer. Se você não deseja, aí acaba o processo. Então, aqui, se eu quiser encontrar o quarto termo, eu vou multiplicar 20x à quinta y ao quadrado por 2x ao quadrado y. Aí eu vou ficar com 40x à sétima y à quarta. Aí o quinto termo, eu vou pegar 40x à sétima y à quarta e vou multiplicar por 2x ao quadrado y, até chegar no termo que ele está pedindo, que é o sexto. Eu vou fazendo isso. Então, o padrão aqui é 2x ao quadrado y. Para ir obtendo os outros termos, é só ir fazendo as multiplicações. Aí tem aqui um exercício, né, para vocês fazerem, é só efetuando aí as multiplicações. Ele é bem simples, tá? Não tem muito segredo, não. Olha, que você dá aula com o nariz escorrendo, é o ó. Pode dar uma espirradinha, quem tem sinusite, misericórdia. Tá? Então, o exercício é bem pequeno, é só para vocês irem multiplicando. Lembrem-se de multiplicar primeiro os coeficientes numéricos, depois as partes literais, tá bom? E aí, nas partes literais, onde vocês têm as mesmas variáveis, vocês vão aplicar a propriedade da multiplicação de potência de mesma base. Aí a gente vem para a divisão. Na divisão, o processo é bem parecido. O que muda é que na divisão de potência de mesma base, a gente conserva a base e subtrai os expoentes, tá? Então, aqui, ó, na divisão de monômio, você vai aplicar aqui a propriedade da divisão de potência de mesma base. A elevado a m vezes A elevado a n, potência de mesma base, conserva a base, subtrai os expoentes. Então, na divisão, o que você vai fazer? Você vai dividir a parte numérica, né? Os coeficientes numéricos, e vai dividir a parte literal, aplicando a propriedade da divisão de potência de mesma base, tá bom? Então, aqui, olha, 12y à quinta, dividido por 4y ao cubo. Eu vou dividir 12 por 4 e y à quinta por y ao cubo. Então, 12 dividido por 4 é 3,
y à quinta dividido por y ao cubo, conserva a base, subtrai os expoentes. 5 menos 3, 2. Então, o resultado dessa divisão aqui é 3y ao quadrado. Vejam, gente, primeiro nós estamos trabalhando com os monômios, porque depois a gente vai estudar polinômio, que é a junção de vários. Então, vocês precisam entender bem como se dão as operações com monômios, para quando chegar no polinômio, que é a junção de vários, vocês não terem nenhum problema, tá? Para resolver. Então, divide a parte numérica entre si e a parte literal entre si. E na parte literal, você aplica a propriedade da divisão de potência de mesma base, ok? Aqui, olha, 20a elevado à quarta b ao quadrado, dividido por menos 5ab. Então, eu vou pegar, eu vou dividir 20 dividido por menos 5, a à quarta dividido por a, b ao quadrado dividido por b, tá? Então, aqui, ó, 20 dividido por menos 5, você vai aplicar a propriedade, as regrinhas aqui de sinais, ok? Mais dividido por menos é menos. 20 dividido por 5 é 4. A elevado à quarta dividido por a, então eu vou pegar 4 menos 1, vai dar 3. B ao quadrado dividido por B vai ficar 2 menos 1, que é 1. Tá? Então, essa divisão aqui vai ficar menos 4A ao cubo B. Tá? É só ir subtraindo os expoentes onde temos as mesmas bases. Tá? Menos 2A à quarta xy, dividido por menos 0,5 ao quadrado x. Então, eu vou pegar aqui menos 2 dividido por menos 0,5. A à quarta dividido por a ao quadrado. X dividido por x. E o y não tem ninguém, então é como se tivesse o 1 aqui embaixo, tá? Menos por menos dá mais. 2 dividido por 0,5 é como se tivesse dividido 2 ao meio. Né? 2 dividido pela metade, vai dar aí 4 partes, né? 1 dividido pela metade dá 2, né? Se eu dividir 1 ao meio dá 2, então 2 dividido ao meio vai dar 4. A à quarta dividido por a ao quadrado é 4 menos 2, vai dar 1. Opa, 4 menos 2 vai dar 2. Então fica 4a ao quadrado. X dividido por x vai dar 1. Seria 1 menos 1, que é 0. Toda vez que o expoente é 0, o resultado é 1. Então, aqui, ó, 1. Aí eu não preciso colocar, tá? Não preciso colocar esse 1 e também não vou colocar o x. O y seria aqui y dividido por 1, então ele fica aqui sozinho. Só o y. Então, para dividir um monômio por outro, dividimos os coeficientes entre si e as partes literais entre si. É o que eu estou dizendo aqui faz hora, né? Observe agora o resultado da seguinte divisão. 15x ao quadrado, y ao quadrado, dividido por 5x à quinta, y à quinta. Aqui vocês estão vendo que no dividendo os expoentes são maiores do que nos divisores, tá? Então, aí o que vai acontecer? 15 dividido por 5 é 3. Aí, x ao cubo dividido por x à quinta é 3 menos 5, vai dar menos 2. Quando fica negativo esse expoente, quando dá resultado negativo, você deixa ele no denominador, que é para não ficar com o sinal de menos, tá? Y ao quadrado dividido por y à quinta vai ficar 2 menos 5, que dá menos 3. Quando dá negativo, você deixa aqui embaixo, ó. Então, o resultado dessa divisão aqui é 3 sobre x ao quadrado e y ao cubo. Então, olha, nem sempre a divisão de um monômio por outro vai resultar em um monômio, como vimos antes.
No entanto, ao longo dos nossos estudos, veremos apenas a divisão de monômio que tenha como resultado outro monômio, tá? Nós já vimos aqui que quando está a variável no denominador, não é monômio, tá? E na potência? Aí na potência a gente vai aplicar a propriedade potência de potência. Na potência de potência a gente conserva a base e multiplica os expoentes, tá? Então aqui, olha, qual é o quadrado do monômio menos 10 elevado ao cubo? É, isso mesmo. Se eu quero o quadrado, então o expoente vai ser 2. Então, eu vou pegar menos 10a ao cubo e elevar ao quadrado. Menos 10a ao cubo elevado ao quadrado, eu vou repetir a base 2 vezes, né? Quando o expoente aqui fora é 2, eu vou repetir a base 2 vezes. E aí eu multiplico coeficiente com coeficiente, então menos 10 vezes menos 10, parte literal com parte literal. Então, a ao cubo vezes a ao cubo. Então, aqui, menos vezes menos é mais, 10 vezes 10 é 100. A ao cubo vezes a ao cubo é a elevado à sexta. Então, veja que você poderia ter deixado de fazer todo esse processo se simplesmente você aplicasse a propriedade da potência de potência. Por exemplo, aqui, ó, menos 10 elevado ao quadrado é 100. A ao cubo elevado ao quadrado, na potência de potência, vai ficar A, e aí 3 vezes 2 é 6. Então, 100A elevado à sexta. Tá bom? Qual é a quinta potência do monômio 2x ao quadrado? Então, a quinta potência, o expoente é 5. Então, você vai ficar aí com 2x ao quadrado elevado à quinta. Expoente 5, você repete a base 5 vezes. Ó, 1, 2, 3, 4, 5. Então, 2 vezes 2 é 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16, 16 vezes 2, 32. X ao quadrado repetido 5 vezes, você vai somar 2 mais 2, 4, 6, 8, 10. Então, o resultado é 32x à décima. De forma abreviada, o que você faria? Pegaria aqui 2 elevado à quinta, ou seja, o número, o coeficiente numérico, você eleva ao expoente. Então, 2 à quinta é 32. E x ao quadrado elevado à quinta, potência de potência. Então, fica x, e aí 2 vezes 5 é 10. Tá? Então, para tornar mais simples esses cálculos, podemos usar as propriedades de potência. Olha aqui. A m elevado a n, potência de potência, conserva a base e multiplica os expoentes. M vezes n. Potência de um produto eleva cada fator ao expoente. Então, A elevado a N, B elevado a N. O mesmo cálculo aqui agora dessas duas potências aqui, ó. Menos 10, A ao cubo elevado ao quadrado. Eu pego menos 10 ao quadrado vezes A ao cubo ao quadrado. Então, menos 10 ao quadrado é 100. A ao cubo ao quadrado, ó, 3 vezes 2, 6. Tá? Aqui, 2 elevado à quinta, x ao quadrado elevado à quinta. 2 elevado à quinta, 32, e x ao quadrado elevado à quinta, conserva a base, multiplica os expoentes. Tá? Multiplica os expoentes. Então, esse é o resultado. Aí temos outro exercício para você aplicar aí a regra de divisão de monômio e potência. Tá? Então, aqui termina a parte de monômio, mas eu já vou fazer a introdução aqui com relação aos polinômios, tá? Vamos ganhar tempo, nossa aula está com 20 minutinhos, eu vou aumentar ela um pouquinho para a gente ganhar tempo. E a gente aí
já conhecer o que são os polinômios, tá? Então, nos cálculos algébricos que fizemos até agora, consideramos apenas expressões algébricas chamadas monômios. Acompanhe agora as seguintes situações. Qual a expressão algébrica que representa a área da figura a seguir? A área da figura é dada pela soma das áreas 1 e 2. Adicionamos, então, as áreas das duas figuras. Então, olha, aqui eu quero a área total, e para eu saber a área total da figura, eu vou adicionar as duas áreas. Então, aqui eu tenho um retângulo e aqui eu tenho um quadrado. A área do retângulo, base vezes a altura. Então, A vezes B, AB. A área do quadrado é lado vezes lado. Então, x vezes x, x ao quadrado. Então, a área total, somando a área 1 com a área 2, vai ficar AB mais x ao quadrado. Observem que aqui eu tenho, né, dois termos com variáveis diferentes, tá? Observem esse detalhe. Segunda situação. O desenho a seguir representa o esboço de uma rodovia que passa pelas cidades A, B, C e D. A distância de A até B é igual à distância de B até C, e ambas podem ser representadas por x quilômetros. Sabendo que a distância de A até D é y quilômetros, qual a expressão algébrica que representa a distância de C até D? Então, observando o esboço, podemos concluir que a distância de C até D é dada pela diferença entre as distâncias AD e AC. Cadê aqui? Deixa eu olhar aqui esse desenho. Então, a distância de A até D, a distância de C até D é dada pela diferença de AD e AC. Então, a expressão algébrica será y menos 2x. Essa é a expressão que representa a distância entre as cidades C e D. As situações que acabamos de apresentar nos mostram expressões algébricas que indicam, respectivamente, uma adição ou uma subtração de monômios. Ou seja, indicam uma adição algébrica de monômios. Qualquer adição algébrica de monômios é chamada de polinômio. Então, olha, aqui, AB mais x ao quadrado é um polinômio. Eu tenho dois monômios diferentes aqui, olha, sendo adicionados. 9z mais 3y, também. 3x mais 2y. Y menos 2x são exemplos de polinômio. Cada termo é um monômio, só que são monômios diferentes, eles não são semelhantes. Eu não posso adicioná-los, né, já que eles não têm semelhança. Observação: qualquer monômio é considerado um polinômio. Os monômios que formam um polinômio são chamados termos do polinômio. Assim, 2xy é um polinômio de um único termo. E aí, quando o polinômio só tem um termo, ele recebe esse nome especial que é monômio. Agora, aqui eu tenho um polinômio com 3 termos. 100x é um monômio, 10y é outro monômio, 2 é outro monômio. Então, 3 monômios, então eu tenho aqui um polinômio com 3 termos, tá? Aí aqui tem mais uma atividade. Essas atividades são bem simples, não precisa fazer conta, tá? Polinômio reduzido. Aqui no polinômio reduzido é quando você tem uma expressão grande com vários monômios que são semelhantes. E aí, quando você pega os monômios semelhantes, você pode juntar para diminuir a sua expressão,
tá? Então, aqui, olha, esse polinômio x ao quadrado mais xy mais xy mais x ao quadrado mais xy. Observem que aqui, ó, eu tenho o x ao quadrado aparecendo duas vezes, é o mesmo monômio, ou melhor, monômios semelhantes, né, vamos dizer assim. XY aparecendo 3 vezes. Então, eu posso simplificar esse meu monômio, que está muito grande, para que ele fique menor. Então, eu pego e junto x ao quadrado com x ao quadrado, tem a mesma parte literal, né? Você já sabe que dois monômios são semelhantes quando eles têm a mesma parte literal, as mesmas letras elevadas aos mesmos expoentes. Então, aqui vai ficar, ó, x ao quadrado mais x ao quadrado é 2x ao quadrado, que é 1 mais 1, 2. E aqui, xy mais xy mais xy. 1 mais 1, 2, com mais 1, 3. Então, 2x ao quadrado mais 3xy é a forma reduzida desse monômio aqui. Então, esse monômio aqui, ele estava com 5 termos. Agora, ele está só com 2, mas eles representam o mesmo monômio, tá? Escreva a forma reduzida do polinômio. 3a menos 5ab mais 8b menos 2a mais 3ab mais b. Para reduzir, eu tenho que colocar os mesmos termos juntos, tá? Então, eu vou pegar 3a com menos 2a, mesma parte literal. Menos 5ab com o 3ab, mesma parte literal. 8b com o b. E aí, eu faço as operaçõezinhas. 3a menos 2a, fica só a. Menos 5 mais 3 fica menos 2. Aí eu repito a parte literal, AB. E 8 mais 1, que vai dar 9. Então, 9B. Essa aqui é a forma reduzida, tá? Outro exemplo. Escrever a forma reduzida do polinômio. Aqui, nós vamos fazer um jogo de sinal para eliminar esses parênteses, tá? E organizar esse polinômio. Então, eu repito aqui, 3x ao quadrado. Ó, menos vezes menos dá mais. Menos vezes mais, menos. Mais vezes menos, menos. Mais vezes mais, mais. Mais vezes menos, menos. Eliminamos os parênteses. Agora, a gente junta os termos semelhantes, que tem a mesma parte literal. 3x ao quadrado com x ao quadrado, aqui. 9x com menos 7x. Menos 4 com menos 3. Então, 3 mais 1 dá 4. 9 menos 7 dá 2. E menos 4 com menos 3, menos 7. Tá? Essa é a forma reduzida. Os polinômios de um só termo são chamados monômios. Um polinômio reduzido que tem só 2 termos, a gente chama de binômio, tá? Quando só tem um polinômio que só tem 2 termos, a gente chama de binômio. E quando tem 3 termos, a gente chama de trinômio, tá? Agora, mais de 3 termos, aí não tem nome especial, não. A gente chama mesmo só de polinômio, tá? Então, lembra, monômio é um polinômio de um único termo, binômio de 2 termos, trinômio, 3 termos, mais de 3 termos é só polinômio mesmo. E para saber o grau de um polinômio? Aí, o grau do polinômio reduzido é dado pelo seu termo de maior grau. Então, você sabe que um polinômio ele pode ter 1, 2, 3, 4, 5, vários termos. Então, você olha qual é o grau de cada termo e o maior grau vai ser o grau do polinômio. Então, por exemplo, esse primeiro termo aqui, o grau é 4. Como é que eu lembro do grau, professor? Somos expoentes, tá? Vocês somos expoentes para saber o grau. Então, 3 mais 1, 4.
Aqui, 4 mais 3, 7. 1 mais 2, 3. Então, o maior grau é nesse daqui, ó. Então, esse polinômio todinho, eu digo que ele é do 7º grau. Aqui é 3º grau, aqui é 4º grau, aqui é 2º grau. Então, o maior grau é esse. Então, ele é um polinômio do 4º grau, ok? O grau de um polinômio reduzido também pode ser estabelecido em relação a determinada variável. Nesse caso, o grau é dado pelo maior expoente com que a variável considerada aparece. Por exemplo, se eu quiser o grau desse polinômio em relação à variável x, aí eu vejo aqui o x é do 3º grau e aqui ele é do 2º grau. Então, o maior é o 3. Se eu quiser em relação a y, aqui y é do 1º grau, aqui é do 4º grau. Então, o maior é 4. Então, em relação a y, ele é do 4º grau. Tá bom? Então, se fosse o grau geral, ele seria do 6º, que aqui teria 6º grau e aqui seria 4. Se pedir em relação à variável, aí você olha qual é o maior expoente daquela variável para você dar o grau, tá? Estamos acabando. Polinômios que tem só uma variável, ou seja, só uma letra. Esse aqui, por exemplo, x² mais 7x menos 10, só é a variável x. X² menos 2x² mais 4x menos 1, só é a variável x. Polinômios como esse, muito importante para estudos futuros, são denominados polinômios na variável x. É costume em matemática escrever polinômios com os termos em ordem, segundo as potências decrescentes da variável. Então, por isso que vem, ó, 2, 1, 0. 3, aí aqui 1, 0. 4, 3, 2, 1, 0. Em relação aos expoentes, tá bom? Quando um polinômio está assim ordenado e nele não aparecem uma ou mais potências, dizemos que ele é incompleto. Por exemplo, esse aqui, ó, ele é incompleto porque do 3 pulou para o 1, faltou o 2, certo? Nesse caso, os coeficientes dos termos que não aparecem quer dizer que eles são 0. Por exemplo, aqui, x² menos 7x menos 1, ó, pulou do 3 para o 1, então faltou a variável de expoente 2. Nesse caso, é porque o coeficiente dela é 0, tá? Ó, então, ele coloca aqui, ó, 0x², que é porque não existe. x² pulou para o 0, então faltou o 3, o 2 e o 1. Então, é porque o coeficiente do 3 é 0, do 2 é 0, do 1 também é 0. E aqui seria a forma geral. Ok? E aí, na página 122, tem outro exercício, tá? Para vocês fazerem. E a gente encerra a nossa aula hoje por aqui. E, com fé em Deus, na próxima aula a gente faz essa revisão e vê aí as operações com monômios, ok? Então, bons estudos, fiquem com Deus e até a próxima.